Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida a lei do Rio Grande do Sul que flexibilizava a proibição nacional de importação de pneus usados. STJ decide que é possível o controle judicial do pagamento de obrigação contratual de verba alimentar a pastor aposentado. TST aumenta a indenização à operadora de telemarketing constrangida a não apresentar atestado. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O STF anulou lei estadual que permitia a comercialização no Rio Grande do Sul de carcaças de pneus usados importados. Para a Corte, já existem normas federais que regulamentam o tema, não cabendo aos estados, municípios e ao Distrito Federal editarem leis sobre o tema. Marcelo Della Libera. Os ministros seguiram o voto do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que destacou um conjunto de normas federais que proíbem a importação de resíduos. Entre elas está a Política Nacional do Meio Ambiente e uma portaria do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que proíbem expressamente a importação de pneus usados ou meia-vida. Ele apontou ainda entendimento já firmado pelo STF no mesmo sentido, de que se trata de um material altamente poluente e que impõe riscos graves ao meio ambiente e à saúde pública, devido à difícil gestão das formas de descarte. Foi assinado hoje entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, no Palácio do Planalto, em Brasília, o Pacto pela Transformação Ecológica. Os objetivos do pacto são a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras e a resiliência a eventos climáticos extremos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o papel do judiciário neste pacto. Mas há, sobretudo, uma grande causa, é a de que só o judiciário tem o papel de proteger as minorias ou de proteger, inclusive, as gerações que ainda não nasceram. E, portanto, o conceito de justiça intergeracional que está presente na Constituição brasileira é uma das motivações da atuação do Poder Judiciário nessa matéria. Para o STJ, reconhecimento de côngrua a pastor aposentado não é interferência indevida do poder público na igreja. Côngrua ou prebenda é a verba alimentar que uma organização religiosa cristã paga a padre ou pastor para o sustento deles. Fátima Uchoa. O filho de um pastor ajuizou ação contra uma igreja cobrando valores de côngrua de aposentadoria devidos ao pai já falecido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e julgou o pedido procedente. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da igreja e reconheceu a obrigatoriedade do pagamento vitalício da côngrua pela inatividade do pastor, como previsto no Estatuto da Igreja e registrado em deliberação interna. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o poder público pode intervir quando há descumprimento de leis e de regramentos internos de entidades. Operadora de telemarketing constrangida a não apresentar atestado consegue aumentar indenização. A decisão é da primeira turma do TST. Larissa de Paula. A trabalhadora da Telcentro de Contatos de Palmas, Tocantins, pediu indenização alegando pressão psicológica. Além da discriminação, ela disse que a empresa aplicava advertências para os empregados afastados por atestados. Eles eram impedidos de trocar turnos e folgar aos sábados. A empregadora foi condenada por danos morais. O TST aumentou o valor da indenização para R$10 mil, já que o tribunal já tinha julgado outros casos dessa mesma empresa. No Maranhão, MPF e IBAMA conseguem condenação de 2 réus por desmatamento ilegal no município de Jatobá. Ao total, mais de 60 hectares foram devastados. Maressa Almena. Na sentença, a Justiça Federal determinou a reparação do dano ambiental causado por cada um dos acusados, assim como o pagamento de valores referentes aos danos materiais ambientais e aos danos morais coletivos. Os valores serão destinados aos órgãos federais responsáveis pela fiscalização no Maranhão, como o IBAMA e o ICMBio. Além disso, os condenados terão que pagar pelos danos morais coletivos no percentual de 5% sobre o valor dos danos materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet. Acesse rádio e TV justiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.